Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos estudar o capítulo 2, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma realeza terrestre. Esta mensagem foi ditada por uma rainha de França em Hevre, 1863. Ela diz assim: quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces. Então vamos entender o que essa rainha quis nos ensinar? Olha, aqui nós podemos ver o seu arrependimento. É o arrependimento desta rainha ao perceber que chegou do outro lado da vida, do lado de lá, e não levou com ela nenhum dos seus tesouros, nenhum dos tesouros acumulados aqui na terra. Podemos perceber também o arrependimento desta rainha ao perceber que desprezou o seu semelhante, que deu valor somente aos títulos de nobreza e que nada fez para evitar que muitas lágrimas fossem derramadas. Quanto arrependimento, não é? Isso me faz lembrar uma história que eu gostaria de contar para vocês. Na Grécia existia um rei chamado Alexandre. Ele era conhecido como Alexandre o Grande. E quando ele estava à beira da sua morte, ele chamou um dos seus generais e relatou seus últimos 3 desejos. O primeiro deles era que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. O segundo era que fosse espalhado no caminho até o seu túmulo os seus tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas. E o terceiro era que ele queria que as suas mãos, as suas 2 mãos, fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Admirado com esses desejos, o general perguntou qual a razão daqueles pedidos. E foi quando Alexandre explicou o seguinte: quero que os mais eminentes médicos carreguem o meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. E quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver
que de mãos vazias viemos e de mãos vazias voltamos. Sabem, o homem, ele precisa sim trabalhar e ele precisa ganhar dinheiro por seu trabalho para que ele possa se manter estimulado e trabalhar cada vez mais e mais. Então nós precisamos do dinheiro para nos manter, para manter as nossas necessidades como casa, comida, roupa, escola. O que nós não podemos é ficar escravos do dinheiro, acreditando que ele é a coisa mais importante, porque ele não é. Bem utilizado, o dinheiro leva a humanidade não só ao progresso material e intelectual, mas também ao progresso moral. Leva sim. Então não tem mal algum a gente querer ter um carro bom, um carro novo, uma casa boa, um celular último modelo, usar roupas de grife. Não tem mal. Só não podemos sofrer caso a gente não tenha uma dessas coisas. Porque, gente, nós somos mais, muito mais que um celular ou uma roupa de grife. Então, ser bom, caridoso, honesto, trabalhador, isso sim tem importância. Amar ao próximo, fazer o bem, adquirir conhecimentos, esses são os verdadeiros tesouros que nós temos que acumular e que levaremos conosco. Esses tesouros é que irão enriquecer o nosso espírito. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? E os espíritos responderam: o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar se esse bem-estar não for adquirido à custa de alguém. Bom, não é? Então, obrigada, fiquem com Deus e coragem. Tchau, até uma próxima.